Oi, pessoal. Eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de História. Então, para começarmos, vamos abrir o nosso livro lá na página 216. Lá na página 216, a gente vai ver algumas imagens importantes para a gente tentar entender o que nós vamos trabalhar nesse capítulo, tá bom? Então, olha lá. Vamos começar olhando de fora para dentro. Vamos começar olhando do que está mais externo e depois do que está mais centralizado. Pode ser assim? Porque aí a gente vai fazendo algumas análises e vai percebendo por que essas coisas estão ali. Que as coisas não estão aleatórias, elas estão contando alguma coisa, alguma informação. Então, olha lá. Então, aqui no externo, né, é como se fosse uma mesa, não é isso? E aí eu tenho ali, ó, um óculos, estão vendo? Tem um relógio. Olhando para esse relógio, gente, será que esse relógio é um relógio antigo? Será que ele é um relógio moderno, né? Agora, atual, contemporâneo? Temos um lápis. Temos algumas folhas. Como que essas folhas estão? Elas são folhas verdes, elas são folhas novas ou elas são folhas que já estão secas, né? São folhas secas, né? Que demonstram o quê? Que houve a passagem do tempo. E também a gente tem aqui, ó, que não dá para ver muito bem, mas dá para perceber o que são fotos, são fotografias, né? A fotografia, ela é uma espécie de registro, não é? Ela não registra um tempo, ela não registra um fato. Pensa aí nas fotos que vocês têm, né? Ah, foto de aniversário. Você fez a foto. Quando você olha para a foto, você vê a imagem, mas como você participou daquele momento, você lembra de tudo o que aconteceu naquele momento. Então, aquela foto é um registro de um determinado momento, de um determinado fato. É a foto do seu aniversário, não é isso? Então, a foto, ela é um registro. E ela também conta a história de uma pessoa. Se você juntar aí todas as suas fotos de aniversário, não vai contar lá desde o primeiro aniversário até agora? Ou de repente festa, ou de repente alguma celebração na sua casa, alguma festa, alguma coisa assim? Conta um fato, conta um momento que a gente chama de momento histórico, né? Porque é o momento da nossa história. Aqui também, vejam que as folhas, elas vão dar essa ideia da passagem do tempo, né? Porque nós estamos trabalhando com o componente de história, gente. O componente de história, ela vai contar exatamente isso, né? A passagem dos fatos, né, no desenrolar da humanidade. Como é que nós chegamos até hoje, né? O que nós somos hoje, o que nós temos hoje, o contexto que nós temos hoje, ele é fruto de uma história, né? Existiram pessoas antes de nós, existiram acontecimentos antes dos que acontecem agora, não é? Então, olha só. O óculos, né? O óculos dá essa ideia da sabedoria, do estudo, né? O lápis dá a história do registro, né? Para que eu uso o lápis? Para registrar, né? O relógio, gente, o que é um relógio? O que o relógio faz? O relógio marca a hora, marca a passagem do tempo, né? Não é isso que a história faz? Ela conta a passagem do tempo? Não em horas, mas ela conta em fatos a passagem do tempo, né? E as fotos a gente já conversou. Aí nós chegamos neste livro aqui, que na verdade é um caderno, né? Como que são as páginas desse caderno? Será que essas páginas de caderno, elas são clarinhas, são brancas, são novas? O que vocês acham? Não, né? Elas também dão essa ideia do antigo, né? É um registro antigo, a história é exatamente isso, ela conta a história da humanidade desde que a humanidade surge. Então, ela é um relato antigo, né, que vem da antiguidade e chega até os dias atuais. E é isso que nós vamos ver aqui. Nesse caderno antigo tem algumas imagens coladas, não é? Sim ou não? Sim. Vamos ver o que são essas imagens? Então, vamos analisar essas imagens? Olha lá. O que eu tenho aqui, será? O que essa pessoa faz, será? É uma mulher, né? Aí eu vejo que ela tá ali, né, com uma varinha, né, com um marcador, e ela carrega alguns livros, né? O que será que ela faz? O que será que ela está fazendo com esses livros? O que será que ela está fazendo com essa varinha? Parece que ela está mostrando alguma coisa, ensinando alguma coisa, não é? Sim, a gente tem aqui o quê? Uma professora, né? Alguém que dá aulas. E esse daqui, ó, vamos analisar o que ele tem, olha lá. Ele tem uma escovinha de dente na mão, ele usa um jaleco branco, ele tem aqui, ó, um raio-x, né,
de um dente. O que será que ele faz? Ele é um dentista, muito bem, olha lá, ele é um dentista, né? O trabalho dele é cuidar dos dentes das pessoas, né? Da saúde bucal das pessoas. E essa daqui, olha lá, ela também tem um raio-x, ó, só que essa aqui tem um raio-x do dente, essa daqui tem um raio-x da mão, mas olha lá, ela também usa jaleco branco, o que será que ela é? Né? Ela é uma médica, né? E aí o médico, vocês sabem que ela poderia ser médica de várias coisas. Ela podia ser uma médica que cuida de crianças e ser uma pediatra. Ela podia ser uma médica que cuida justamente dos ossos, né, da coluna, da parte óssea do corpo. Então ela poderia ser uma médica ortopedista. Né? Ela podia ser uma médica que cuida do nosso sistema digestório. Então ela podia ser uma gastro, né? Então, mas vamos lembrar que ela é uma médica. Qual é a especialidade dela? Nesse momento não nos interessa. Resta nos saber que ela é uma médica. E aqui, olha bem, olha o tipo de roupa que essa pessoa usa, né? Ele tá lá usando um macacão, ele usa botas, né? Ele usa um chapéu e ele tem lá na mão um cesto, né? Com alguns legumes, lá abóbora e cenoura. E tem também uma ovelhinha perto dele, né? O que será que ele representa? Do que será que ele trabalha, né? Provavelmente ele é um agricultor, um pecuarista, né? Pecuaristas são as pessoas que trabalham com os animais, né? E aqui, ó, e o agricultor também. Então ele representa o trabalhador do campo, porque vocês já imaginaram como que seria se nós precisássemos comer e não tivesse quem plantasse? Quem criasse os animais que vão ser a carne que a gente vai consumir, né? Precisa ter quem faça isso. Quem faz isso é o trabalhador do campo, né, que trabalha lá na zona rural, produzindo alimento, plantando, colhendo, né, criando os animais. Aqui, ó, a gente tem uma outra pessoa que tem lá, ó, ele tem alguns mapas na mão, tá vendo? Mas além do mapa, olha lá, ele tem um livro, né? E o que tem na capa do livro? Olha lá, tem um vaso. E esse vaso é um vaso de agora? É um vaso moderno? Ou será que ele é um vaso antigo? Ele é um vaso antigo, né? Olha lá, ele é um vaso antigo. Então ele tem mapas, ele tem um livro que tem um vaso antigo, que indica então que ele está estudando alguma coisa relacionada à história antiga, não é? Ele pode ser um historiador, mas o historiador está dentro de uma outra categoria, que é a categoria dos pesquisadores, né? Cientista é pesquisador, historiador é pesquisador, professor é pesquisador, aluno é pesquisador. Quantas pesquisas vocês já não tiveram que fazer? Né? Toda vez que vocês têm dúvida de alguma coisa, desde as menores, que é a escrita de uma palavra, e que vocês vão até o dicionário para ver como é que essa palavra é escrita, isso é pesquisa. Já é uma pesquisa. Então, o aluno também é um pesquisador. Então, essa figura aqui representa o quê? Os pesquisadores, né? Representa eu, representa você, representa tantos outros profissionais que trabalham com a pesquisa. E, por fim, a gente tem aqui uma outra pessoa usando jaleco branco também, só que ela tem o quê, gente? O que ela tem ali? Ela tem um animalzinho no colo. O que será que ela faz? Será que essa daqui, ó, que tem esse animalzinho no colo, faz a mesma coisa que esse que também tem um animalzinho do lado? O que vocês acham? Não, né? Porque esta pessoa aqui, ele é responsável por criar esses animais, né? É ele quem alimenta, né? É ele quem vê a época da vacina desses animais. É ele quem cuida desses animais, é ele, no caso aqui das ovelhas, né? É ele quem tosa esse animal, quer dizer, quem retira, né, a pelagem da ovelha. E claro, né, gente, de outros animais também. Aqui tem uma ovelha, mas tem gente que cria galinhas, né? Tem pessoas que trabalham na criação de gado, né? De vacas leiteiras. Tem gente que trabalha na criação de abelhas, os apicultores. Tem aqueles que trabalham na criação de peixes, os piscicultores, não é? Então, e olha lá. Então, será que eles fazem a mesma coisa, esses dois? Não, né? Porque ela é uma médica veterinária, né? Ela cuida da saúde dos animais. Então, veja só, por exemplo, vamos pegar de novo aqui essa figura. Ele cria ovelha. Se a ovelha dele fica doente, se a ovelha dele se machuca, quem é que vai cuidar da ovelha? É ele?
Não, é a veterinária, né? Ela que é responsável por cuidar da saúde da ovelha, descobrir qual é o problema que ela tem, dar as vacinas nela, é a médica veterinária. Será que as profissões elas sempre foram assim? Será que elas sempre foram desse jeito? Será que elas sofreram alguma modificação? É isso que nós vamos descobrir no componente de história. Nós vamos falar exatamente sobre o trabalho das pessoas. E como é que esse trabalho acontece hoje? Mas como é que esse trabalho acontecia antes? Como surge esse trabalho? Todas essas questões a gente vai descobrir nas aulas de história, tá certo? Por isso que a gente tem todos esses elementos. E para a gente saber se vocês de fato compreenderam, e para a gente falar um pouquinho do quanto vocês também são pesquisadores, do quanto vocês também estão representados nessa imagem aqui, lá na página 218, para casa, né? Quer dizer, vocês vão fazer sem a minha ajuda, vão fazer aí, conversando com a família de vocês, com os familiares de vocês, com as pessoas que estão aí com vocês. Olha o que diz lá. As pessoas realizam atividades nas sociedades. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Vocês viram ali, tinham algumas imagens, mas nós poderíamos citar muitos outros profissionais, né? Que estão trabalhando na sociedade, né? E que estão desenvolvendo atividades. Algumas atividades podem formar o que chamamos de trabalho. Então, a gente viu ali algumas imagens que representam pessoas que realizam um trabalho. O trabalho está presente em nosso dia a dia, não é verdade? É verdade. Você sabe o que é trabalho? Então, você sabe o que é trabalho? É isso que você vai descobrir, então. Se você não tem a resposta agora, você vai fazer o quê? Uma pesquisa. Como pode ser essa pesquisa? Você pode conversar com os adultos aí da sua casa, você pode entrar na internet e pesquisar na internet, ou você pode procurar em algum livro, ou até mesmo lá no dicionário. Procura lá no dicionário o que significa a palavra trabalho, qual é o significado da palavra trabalho. Tá certo? E aí, o resultado das suas pesquisas, você vai registrar aqui, ó. Você vai registrar nesse quadro e nós vamos conversar sobre eles na próxima aula. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço, espero vocês na nossa próxima aula de história. Até lá. Tchau, tchau.